assuntos pautados na atualidade que são propostos pelos meios de comunicação, envolvendo grandes temas políticos de interesse e reconhecimento do público. Com a constante exposição do mesmo tema pautado por diferentes veículos de comunicação, a tematização está imposta, gerando o clima de opinião, sendo que haverá uma opinião predominante, à vista como correta pela sociedade. As pessoas tendem a se influenciar pelas opiniões majoritárias presentes na sociedade, fazendo com que o indivíduo tenha tendência a não expressar a sua opinião ou concordando com a opinião dominante. Tais atitudes provêm pelo receio do isolamento e julgamento em relação ao seu ponto de vista. A busca pela integração social e o desejo de popularidade fazem com que os indivíduos permaneçam atentos às opiniões e comportamentos majoritários para expressarem dentro dos parâmetros da maioria. Então, gente, como eu sempre acordo cedo no domingo, resolvi ver o que estava passando de interessante na televisão, sabe? Para me informar sobre as últimas novidades do campo, já que eu tenho um pezinho lá na fazenda, né? Claro, você praticamente nasceu na roça. E tava passando, gente, uma grande reportagem sobre a criação de galinhas e como que eles faziam um processo de cuidado dos ovos para vendê-la no comércio. O repórter começou de maneira engraçada essa reportagem, sabe? Falando aquele ditado que a gente sempre ouve. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Ah, certeza que foi a galinha. Porque se fosse o ovo, quem iria chocá-lo? Claro, né? Nessa época nem existia chocadeira ainda. Além disso, como o ovo iria surgir do nada, sozinho? Não entendo porque as pessoas ainda discutem sobre isso, pois é tão óbvia a resposta. É, eu concordo mesmo. Ainda mais esse pessoal da cidade que não entende nada de campo, só conhece a galinha congelada ou assada. Esse pessoal aí nem sabe o que é piolho de galinha, quanto mais entender sobre o ovo que sai de dentro da bichinha. Eu tô achando vocês dois muito quietos, hein? Tudo bem que vocês são da cidade, não sabem de muita coisa, mas o que você acha, Natália? Quem nasceu primeiro? Então, eu acho que pode ter sido a galinha. Eu acho que eu concordo com vocês, porque como que o ovo teria nascido primeiro, não é mesmo? Ah, você é muito esperta mesmo, está concordando conosco que entende do assunto. É isso mesmo, tá certinha. Eu não concordo com vocês. Eu penso que esse assunto é bem mais complexo para chegar em uma afirmação tão rápida. Simplesmente porque vocês nasceram na roça. Isso não justifica em nada. Vocês falam que a galinha nasceu primeiro, mas toda galinha veio de um ovo. Além disso, ela pode ser fruto de uma evolução de alguma outra espécie. Nada a ver isso aí. O ovo surgiu sozinho do nada? Eu não disse que ele surgiu do nada, só estou defendendo o meu ponto de vista, que é diferente do de vocês. Como eu falei antes, não existe nada que prove quem veio primeiro. Só acho que devemos pensar nas possibilidades e não se prender a uma ideia primeiro. Já tô de saco cheio desse assunto, viu? Todo mundo sabe que quem nasceu primeiro foi a bendita da galinha. Só você que pensa diferente, querendo mudar a opinião da gente. Eu só estou falando que tem outras opiniões diferentes. Você não acha, Natália? Ai, gente, eu acho que a gente deveria falar disso depois. Olha só, o meu celular tá até tocando, preciso atender. Tchau, galera. Tchau, não esquece do trabalho amanhã, viu? Falou, até mais. Tchau. Então, Clarice, vamos tomar um sorvete? Claro, vamos sim. Tchau, Gustavo. Tchau, pessoal. Eu não suporto ele, sempre querendo dar showzinho com suas opiniões diferentes. Que menino chato. É verdade. As situações de espiral do silêncio são frequentemente encontradas nas rodas de conversa, seja em reuniões familiares, grupos de estudos, aulas na universidade e até mesmo em conversas de mesa de bar. Os assuntos dos mais variados tipos são colocados em discussão nessas conversas. Acontece que tendemos a nos cercar de pessoas que geralmente têm as mesmas opiniões que as nossas, para não sofrermos enfrentamentos de opiniões divergentes e, quando estamos em um grupo discutindo determinado assunto, que em sua maioria são temas pautados pela mídia, absorvidos e visualizados de forma diferente e por meios diversos, acabamos nos deparando com uma situação de conflito interno, expressar ou não expressar minha opinião. Na maioria das vezes, os indivíduos em situações de conflitos tendem a se calar por temerem o isolamento social ou repressão à sua opinião. Já em outras vezes, o indivíduo, querendo se tornar parte integrante da conversa, mas sem colocar a sua opinião em pauta, concorda com a opinião da maioria para se sentir incluído. Tal comportamento acontece quando a espiral se torna tão espessa que consome os indivíduos que não possuem uma opinião formada. Outro comportamento que pode ocorrer, mas geralmente é incomum, acontece quando o indivíduo não concorda com a opinião da maioria,
tendo um pensamento contrário e que, mesmo se encontrando em oposição, é expressado, gerando um debate com produção de capital social. Para que isso ocorra, o indivíduo tem uma opinião bem estruturada e enraizada em seus ideais, não permitindo que as outras opiniões o influenciem, mesmo que seja de indivíduos próximos a ele ou da maioria das pessoas presentes no debate. Outro fator é o caso do indivíduo não temer o isolamento social, pois ele entende que não precisa agradar os outros indivíduos, mas apenas ter a sua opinião respeitada. Tal comportamento é gerado quando o indivíduo está empoderado, ou seja, tem a certeza absoluta do que está fazendo, está totalmente convencido de sua própria opinião. Este trabalho foi realizado pelos alunos Clarice Rodrigues, Gustavo Cardoso, Gustavo Medrado e Natália Espolaor, do terceiro período de jornalismo mediante a disciplina de Teorias da Comunicação 2 e projeto interdisciplinar em Comunicação 3, orientada pelas professoras Adriana Omena e Cristiane Pitanga, da Universidade Federal de Uberlândia, junho de 2016.